Pai do Senhor a todos, bem-vindo a mais uma aula no nosso canal EBD Jovens e Adultos. E aqui estaremos nesse momento aprendendo mais uma lição da parte de Deus. E dessa vez estaremos falando da lição 9 do quarto trimestre de 2016, que tem por tema: o milagre está em sua casa. O milagre está em sua casa. Este tema fala de um exemplo muito comum acontecer na vida daqueles que perdem as esperanças, em muitos casos, pensando que Deus está longe dele, que Deus está longe dela, e muitas vezes o milagre está bem pertinho dele ou dela e eles não percebem. Não percebe que o milagre está dentro da nossa própria casa. Quer ver um exemplo? Vamos ler segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo de 1 a 7, para entendermos melhor como é que podemos ver o milagre dentro da nossa casa. E fala de uma viúva que estava com um milagre dentro da sua casa e ela não o percebeu. A sua visão estava fechada para a realidade espiritual. A realidade espiritual na vida dela estava obscura. Mas mais para frente foi-lhe aberto os olhos através do profeta Eliseu. Vamos ler capítulo 4, versículo de 1 a 7 de 2 Reis. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos seus filhos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que é o teu servo, que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui está a receita para quem está em busca de um milagre e não percebe que o milagre está dentro de sua casa. Na hora que você pensar que está tudo fechado à sua volta, que não tem saída nenhuma, quando você pensar que está dentro de um labirinto, lembre-se dessa viúva que pensou que estava tudo acabado, pensou que não tinha nenhum recurso mais para a quem recorresse. Porém Eliseu, o homem de Deus, estava ali representando o nosso Deus, estava ali para ser usado para a realização daquele milagre na vida daquela viúva. Observe que o marido dela havia morrido, e quando morre o marido, de acordo com a nossa lei, a lei judaica, melhor dizer, de acordo com o tempo da lei mosaica, ela tinha que ficar aos cuidados dos seus filhos.
pois quando o marido morria, quem cuidava eram os filhos, porque não havia previdência social, não tinha como recorrer a governo nenhum, recurso nenhum poderia ser levantado para sustentar aquela viúva financeiramente. Então o que foi que aconteceu? A mulher procurou Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu. Quer dizer, ela usou a expressão teu servo, se referindo a Eliseu, indicando para nós que o marido daquela viúva era amigo ou servo de Eliseu, que servo ali significava uma pessoa que trabalhava para alguém e trabalhava como escravo. Então aquele marido tinha sido escravo de Eliseu. Então o que aconteceu? Ela falou com o profeta e ainda esclareceu que era servo de Eliseu, para ver se Eliseu tomava alguma providência, se Eliseu tinha condição de resolver de alguma maneira para ela não ser pega de surpresa a ponto do credor vir e arrancar seus filhos da sua casa, né? Porque o credor, ele vinha e levava todos os filhos que a viúva tivesse. Quando acontecia do marido morrer, levava os filhos para ser pago a dívida que ficasse. E observe que o marido dela morreu deixando dívidas, mas essa viúva não tinha como pagar a dívida, porque não trabalhava. Essa viúva não tinha recursos financeiros nenhum, não tinha joias, não tinha nada de valor que pudesse ser vendido para transformar em dinheiro, porque também não existia bancos, não existia previdências sociais, nenhuma dessas instituições financeiras e nem governamentais não tinha. Mas a solução para aquela mulher foi através daquela botija de azeite que ela tinha. Foi quando ela disse para Eliseu: tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Ela teve a botija de azeite como uma coisa insignificativa, quer dizer, ela não deu valor à botija de azeite. E o azeite fala do combustível que o crente tem que estar, né, dentro de casa, espiritualmente, né. Pode estar vazio materialmente na sua casa, mas a botija de azeite, que representa a nossa chama acesa com Deus, ela não pode jamais deixar de existir, não pode entrar em falta, né? Não pode faltar o azeite, que é a presença de Deus. O azeite simboliza a presença de Deus. Então, aquela viúva não tinha recursos financeiros, não tinha bens nenhum, materiais, mas tinha a presença de Deus ali com ela, que era o azeite. Então o que aconteceu? Aquele azeite, que simboliza a presença de Deus, como eu já falei, foi o meio utilizado por Deus, usando o profeta Eliseu, para revelar o milagre que estava em oculto, naquela viúva. Naquela viúva. O que foi que Eliseu deu de conselho? Qual foi o conselho que Eliseu disse? Eliseu disse: vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, não poucos. Aí aquela viúva saiu, andou a toda a sua vizinhança, pegou os vasos, todos em vasos emprestados que ela pôde alcançar, né, o máximo que ela conseguiu, porque quando Eliseu diz vasos vazios, não poucos, a expressão não poucos está significando que aquela viúva tinha que pegar o máximo que ela pudesse, conseguir. Ela tinha que abraçar todos os vasos, não podia rejeitar nenhum, ela não podia rejeitar nenhum vaso que ela encontrasse vazio, ela tem que trazer todos. Então ela foi e trouxe os vasos. A Bíblia não fala quantos vasos foi, a Bíblia não diz a quantidade
de vasos que ela conseguiu. Mas diz que ela conseguiu uma boa quantidade somente, né? Não diz a quantidade exata, mas diz que foi uma boa quantidade. Só que a mesma quantidade que ela conseguiu ainda não foi suficiente, porque o azeite parou exatamente quando não houve mais vasos. Se houvesse mais vasos, o azeite ia continuar sendo multiplicado. O que foi que a viúva fez com o conselho que Eliseu deu? Pegou o pouco de azeite que tinha, o profeta Eliseu pegou o pouco de azeite que tinha e derrubou um pouquinho em cada vasilha. Cada vasilha ele derrubou um pingo de azeite em cada uma. E dali, do nada, aquela vasilha foi enchendo. Do nada, as vasilhas foram se multiplicando e os azeites foram também se multiplicando. Por quê? Porque foi um milagre da parte de Deus. Milagre não se explica, milagre é para quem crê. Só basta você ter fé, não importa o tamanho da sua fé, né? Como aquela viúva, né? A fé da viúva parecia ser comparada com um grão de mostarda, como Jesus fala lá nos evangelhos do Novo Testamento. Pode ser um grão de mostarda, mas o importante é que tenha alguma coisa. Tenha fé, tenha um pouco de fé, que pode ser também um pouco de azeite na sua candeia. Um pouco de azeite que tiver será suficiente para trazer quantidades enormes de azeite. Então, cada pingo que foi derramado em cada vasilha daquela deu para o milagre ser realizado de uma forma que a viúva vendeu todo aquele azeite que foi multiplicado, né? Isso foi o trabalho que Deus providenciou para ela, foi um escape também. O azeite aí, pelo fato dela ter conseguido aquele azeite e ter seguido o conselho de Eliseu de ir vender, isso aí já fala de um trabalho temporário que Deus providenciou para aquela viúva, que foi de vender os azeites, pagar a dívida com o dinheiro que estaria vendendo os azeites, pagar a dívida e ainda viver do resto com ela e os seus 2 filhos. Ó. Vai, vende todo o azeite, vende tudo, paga a tua dívida e vive do resto com teus filhos. Se a Bíblia diz viver do resto com teu filho, então é uma prova que o valor que aquela viúva arrecadou vendendo todos os seus azeites foi muito maior do que o valor da dívida. Então por isso que sobrou. E Deus sempre faz assim. Deus dá sempre além daquilo que pedimos ou pensamos. Precisamos de X, mas Deus vai dar 2X muitas vezes. Muitas vezes queremos só que Deus dê X, Deus vai dar 3X, 4X. Deus sempre dá mais do que o que vemos pedindo ou pensando. Como acontece, como o apóstolo Paulo diz, que Deus ele é capaz de fazer tudo aquilo além do que pedimos ou pensamos. Foi o que Deus fez com aquela viúva. Deu mais do que era necessário para ela, do que ela precisava. E sucedeu que os vasos que iam ficando cheios, os próprios filhos dela trazia e deixava à parte os que estavam cheios e ia levando os vazios para que, através do milagre que estava sendo utilizado pelo profeta, que Deus estava se utilizando do profeta para realizar o milagre, cada vaso vazio que os filhos levavam para Eliseu já voltava com ele cheio. Isso também fala da comunhão de nós cristãos indo até Deus. O fato de os 2 filhos ir até Eliseu e voltar com os vasos cheios estava significando que aquela viúva estava indo até Deus, e quando você vai até Deus, Deus dá a bênção que você precisa. Você não sai
não entra e sai vazio não. Sai abastecido. Então, os 2 filhos que foram um canal para levar e trazer o azeite, e iam com a vasilha vazia, e quando voltava com a resposta, voltava com o azeite cheio, esborrando a vasilha. Veja que eles voltaram com as vasilhas cheias. Isso fala que Deus sempre dá uma resposta àquilo que vamos buscar. Então eles foram buscar o azeite e voltaram com eles na mão, né? Voltaram com a vitória na mão, né? O azeite também ali estava simbolizando a bênção que chegou para eles. Eles foram até o lugar da bênção, porque ali estava o lugar da bênção, que o profeta ali estava representando Deus, o dono da bênção. Então temos que ir até o dono da bênção para voltarmos com ela. Tem pessoas que querem a bênção, mas não quer buscar o abençoador, não quer buscar o dono da bênção. E aquela mulher, ela não só teve fé, mas ela se teve disposição de ir em busca do milagre. Ela não cruzou os braços, ela agiu. E o que Deus quer é isso, que nós agimos, que nós possamos correr atrás, numa expressão popular, né? Correr atrás, entre aspas, daquilo que queremos, ou daquilo que precisamos também. E uma das maiores dificuldades que acontece nas famílias com relação à providência da parte de Deus, que muitas estão aí se lamentando, chorando, aperreada, reclamando, pessoas que não abrem a boca para glorificar o nome de Deus, pessoas que não dão graças a Deus por nada, mas só vivem reclamando, dizendo que está em crise, dizendo que está tudo de cabeça para baixo na casa dela. Um dos problemas disso é porque não está tendo fé, não está crendo que Jesus é o dono de tudo, né? Que tudo pertence a Ele e Ele dispensa a quem Ele quer, né? Ele é dono de tudo, e se você correr atrás do milagre e ir até Jesus, a Bíblia diz que Jesus fará coisas maiores ainda do que aquilo que nós pensamos. Fará obras extraordinárias. Observe que nessa lição que estamos estudando, houve ali o risco daquela viúva de perder os seus filhos. Ela foi ameaçada a perder os seus filhos, né? Foi ameaçada pelo próprio credor de chegar lá e levar os seus 2 filhos, que eram os 2 únicos filhos que era herança para ela, que filhos sempre foi bênçãos na mão de Deus, e os filhos era que assumia toda a responsabilidade com a viúva. Então ela se sentiu ameaçada, a viúva, que a Bíblia não diz o nome dela, né? Se sentiu ameaçada porque estava a ponto de perder os seus 2 filhos, sem ter quem suprisse a perda, sem ter quem se colocasse no lugar dos 2 filhos que ela tinha. Mas a provisão de Deus estava ali, e o próprio Deus se fez presente de uma forma extraordinária, e não tem coisas melhores do que sentir a presença de Deus aonde quer que estejamos, ainda que estejamos em escassez, ainda que o armário não esteja cheio, esteja vazio, ainda que as portas estejam fechadas para nós, mas o importante é Deus estar conosco, porque Ele providencia escapes, como deu escape a essa viúva, né? O escape que Deus deu a essa viúva foi vender o azeite da multiplicação, o azeite que foi realizado através de um milagre, né? Então ali houve um escape para aquela viúva. Então Deus também cuida das viúvas também. Deus também dá escape a quem está desprezado pela sociedade, né? Quem está desprezado pela sociedade, a quem ninguém dá valor mais. Deus também
honra essas pessoas como as viúvas. A viúva não tinha valor para a sociedade nenhuma. Ela era escanteada pela sociedade. As viúvas eram mal vistas. Mas para Deus, nada é impossível. Deus não vê ninguém por mal visto, não. Para Deus não existe mal visto, porque Ele dá valor a quem não tem valor, a quem a sociedade não dá valor. Deus faz com que ela tenha valor. Deus muda a situação. Deus chama a existência aquilo que não existe. Como chamou a existência na vida daquela mulher a uma coisa que não existia, porque seria impossível de um pouco de azeite tornar-se em vários vasos cheinhos, lotados. Mas Deus, Ele tomou providência na vida dessa viúva e também vai tomar providência na sua vida se você crê nessa mensagem, se você crê em Jesus. Coloque a sua fé em ação e não fique de braços cruzados, mas busque ao Senhor, que Ele tem bênçãos dentro da sua própria casa. E você precisa ter sabedoria para entender que o milagre está bem perto de você, em sua casa, e você talvez não esteja percebendo. Mas o importante é você ligar a sua fé em Deus, abrir os olhos para o Senhor e jamais ficar intrigados com seus vizinhos. Se aquela viúva tivesse intrigada com seus vizinhos, ela não ia poder pedir os vasos emprestados, não. O vizinho nenhum ia ter compaixão dela e ia emprestar os vasos, não. Os vizinhos só emprestaram porque ela tinha comunhão com os vizinhos, ela tinha verdadeira amizade com o vizinho, ela estava em paz com todos eles, como a Bíblia diz, seguir a paz com todos. Então aquela viúva estava em dias com seus vizinhos, não havia intriga entre eles, porque se houvesse intriga, se houvesse alguma barreira entre aquela viúva e os vizinhos não ia ajudar ela, não ia ter compaixão dela. Mas como os vizinhos teve compaixão dela, foi porque exatamente ela tinha paz com eles. E é muito importante a gente relacionar bem com nossos próprios vizinhos, embora que nem tudo a gente possa compartilhar com eles. Mas o importante é saber que a vida é como uma roda gigante. Hoje você pode estar embaixo, amanhã você vai estar em cima. Ou estar em cima e amanhã ficar embaixo e precisar daquelas pessoas que você nem imagina, né? Você pode dizer que nunca vai precisar do seu vizinho, dizer que não quer nada com ele, e amanhã a situação apertar e você precisar dele. Como é que fica? Se existe um provérbio que diz que nunca diga: desta água não beberei, porque amanhã a sede pode ser tão grande que você não vai encontrar outra água para beber, a não ser aquela que você tanto disse que não beberia. E isso também pode ser encaixado com a questão do relacionamento com a vizinhança, com nossos vizinhos. Você pode até dizer assim: eu não quero nada com fulano de tal, com tal vizinho, com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, eu não quero nada com ele. Nunca diga isso, porque amanhã você pode precisar mais do que você vem pensando que não precisa. Mas vamos saber usar o amor, né? Outra lição que aprendemos dentro deste mesmo contexto dessa viúva é que devemos ter amor para o nosso próximo. E aquela viúva tinha o amor com o seu próximo, né? Com seus vizinhos. Porque se ela tivesse com a vida desconcertada, tivesse com a vida fora dos padrões de Deus, tivesse em desacordo com a Bíblia, tivesse em desacordo com o comportamento e com o caráter cristão, jamais seria honrada pelos seus vizinhos. Mas graças a Deus que Deus teve compaixão daquela viúva e permitiu que os seus vizinhos cedesse aqueles vasos para que a realização dos milagres fosse feita. E o que eu posso também entender com isso, que os instrumentos necessários para a realização do milagre às vezes estão com os nossos vizinhos.
Deus pode se utilizar de algum dos nossos vizinhos, de pessoas que a gente nem imagina. Deus pode se utilizar deles como um canal para que a bênção chegue até você. Que exatamente foi o que aconteceu. Os vizinhos foram um canal para que a bênção de Deus chegasse na vida daquela viúva. Aqui queremos agradecer esta aula. Fique com Deus e tenha uma ótima paz do Senhor.